Então, pessoal, prosseguindo aqui nossas aulas, né? A gente estava falando do tipo penal, tipo, modalidades de tipos penais, a gente terminou com perigo abstrato concreto. Agora vamos para a próxima modalidade, tá? Essa modalidade também é muito importante, trata-se dos delitos comuns, especiais e de mão própria, tá? O que são os delitos comuns, ou tipo comum? São aqueles tipos que podem ser cometidos por qualquer pessoa, né? O legislador, ao descrever a conduta típica, ele não limita o círculo de autores, o grupo de autores, quem pode ser autor desse delito. Então qualquer pessoa pode praticar. Então, por exemplo, um homicídio, qualquer pessoa pode praticar, um furto, qualquer pessoa pode praticar, um roubo, qualquer pessoa pode praticar. Então, o tipo penal, e esse qualquer pessoa pode praticar, é importante a gente ver que o tipo penal não limita quem pode praticar ou não esses crimes. Então, os tipos comuns a maioria dos crimes são tipos penais comuns. Já os tipos penais especiais, os crimes especiais ou crimes próprios, tá? A gente é muito utilizada ainda essa expressão crimes próprios ou crimes especiais, são a mesma coisa, tá? São aqueles em que o legislador determina, né, quem pode praticar o crime. Então, somente pode ter como autor determinada pessoa que detenha uma qualidade especial, tá? Então, essa pessoa tem que ter uma qualidade especial. Essa qualidade especial normalmente é um dever extrapenal, tá? Então, por exemplo, os funcionários públicos, o crime de peculato, o crime de abuso de autoridade, o crime de prevaricação, esses crimes não é qualquer pessoa que pode praticar. Então o cidadão comum lá que trabalha lá num restaurante ou numa fábrica ou é um empresário, essas pessoas não podem praticar esse crime porque não preenchem o requisito mínimo da sua configuração, que é ser funcionário público, tá? Então esses delitos determinam um dever, eles decorrem de uma qualidade especial, tá? Então, decorrendo de um dever extrapenal. Por isso também são chamados, além de crimes especiais, crimes comuns, são crimes especiais ou crimes próprios, também são denominados como delitos de infração de dever. Essa diferença é muito importante depois que a gente for estudar autoria e participação, a gente vai ver lá os crimes, a teoria do domínio do fato, a famosa teoria do domínio do fato, a gente vai ver que a teoria do domínio do fato não se aplica aos crimes especiais, só aos crimes comuns, tá? Os crimes comuns de ação, tá bom? Então esses são os delitos especiais próprios ou delitos de infração, tudo sinônimo, tá? Ademais, existem os crimes, os tipos de mão própria. São aqueles em que somente podem ser realizados por autoria direta, tá? Não cabendo autoria mediata. Eu sei que para vocês que nesse momento é um pouco complexo isso aí, mas a autoria mediata é aquela autoria em que a pessoa instrumentaliza terceiro por ignorância ou por coação, né? Então o cara que ameaça, se você não fizer isso, para mim, você vai lá, se você não abrir o cofre do banco, eu vou matar sua família. Então isso é uma autoria mediata, né? Então você instrumentaliza terceiros, né, para a prática do delito, né, por autoria mediata, por erro, por coação ou no âmbito de aparatos organizados de poder. Isso depois a gente vai ver quando tratar de autoria e participação, tá? Por exemplo, o crime de falso testemunho. Então, a pessoa não pode instrumentalizar, ninguém pode ser instrumentalizado, né, para a prática desse crime, tá bom? Então, esses são os crimes delitos comuns, os crimes especiais e os delitos de mão própria. Os delitos de mão própria estão meio caindo em desuso, que não tem muita transcendência prática, tá? O próprio Roxin afirma isso, tá? Ademais, nas modalidades de tipo, a gente pode falar em tipo básico e variações do tipo básico e tipo independente, tá? Então, o tipo básico é a forma fundamental do tipo de injusto. Por exemplo, homicídio, qual que é o tipo básico? Ou caput, matar alguém, tá? Pena de 6 a 20 anos, tá? Esses tipos básicos podem ter variações típicas, tanto qualificadoras quanto privilegiadoras, né? A gente sabe lá que a estrutura dos tipos penais é feita pelo preceito primário, que descreve a conduta, e pelo preceito secundário, que impõe, comina a pena, né? Por exemplo, um homicídio, pena de 6
há 20 anos, né? Então a gente sabe que nosso sistema trabalha com marcos mínimos e máximos, tá? Então, quando esse marco mínimo e máximo, por exemplo, crime de homicídio simples 6 a 20, quando ele altera-se o marco mínimo e máximo para, por exemplo, o crime de homicídio qualificado, pena mínima de 12 a 30 anos, né? Então você vê que num parágrafo do artigo 121 houve uma alteração do marco mínimo da pena, pena mínima 12, pena máxima 30, tá? Então houve essa alteração dos marcos mínimos e máximos. Então aí se fala que existe um homicídio qualificado, isso é uma qualificadora. Sempre haverá qualificadora quando os marcos mínimos e máximo do tipo básico são aumentados. Por outro lado, é possível que se altere os marcos mínimos e máximos para baixo. E nesses casos, caso o mínimo e máximo seja para baixo, se fala em crimes privilegiados, tá bom? Por outro lado, o legislador pode variar esse tipo básico, trazendo um aumento, não pela alteração, um aumento da pena, não pela alteração dos marcos mínimos e máximos, mas prevendo um percentual de aumento, tá? Então, quando vocês forem ver lá a aplicação da pena, vai ver que esse percentual do aumento incide sobre a última fase da aplicação da pena. Esse percentual do aumento, ele é denominado de majorantes ou causas especiais de aumento. Sempre trabalha, né, com uma pena, com uma proporção a ser elevada na pena. Então, por exemplo, crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, ou majorado agora, artigo 157, parágrafo 2º-A, né, aumenta-se 2/3 se o crime é praticado com emprego de arma de fogo. Então, isso são majorantes. E, por outro lado, as minorantes determinam uma diminuição por meio de uma fração da carga penal. Tá? Então, ele trabalha lá, por exemplo, crime de homicídio praticado mediante sobre a violenta emoção, logo após a injusta provocação da vítima, muito embora se fale normalmente que se trata de um homicídio privilegiado, tecnicamente está equivocado, porque não houve alteração de marco mínimo e máximo, mas sim há uma minorante, há um percentual que tem que ser diminuído da pena na terceira fase da aplicação penal. Tá? Então, existem então, as figuras qualificadas e privilegiadas, altera-se o marco mínimo e máximo, os qualificados para cima, né, ficam mais graves os marcos mínimos e máximos, e os privilegiadores ou privilegiados, os marcos mínimos e máximos ficam inferior, né, ao tipo básico. Já as majorantes, o legislador utiliza do emprego de um percentual, né, de aumento, né, a se incidir sobre a aplicação da pena, e as minorantes, o legislador usa também de um percentual para incidir sobre a pena ao final, mas para diminuir, as minorantes são para diminuir, as majorantes são para aumentar. Existem também as agravantes e atenuantes, né, que são especiais circunstâncias ou questões político-criminais que o legislador prevê fundamentalmente na parte geral do Código Penal, que devem incidir também como forma de, no cálculo da pena, como na segunda fase da aplicação da pena, a gente aumenta ou diminui caso incida alguma atenuante ou agravante. Por exemplo, a atenuante, a confissão espontânea que seja utilizada efetivamente na sentença, então isso atenua a pena. Agravante, o fato do agente ser reincidente. Tá? Então, essas são as variações do tipo básico e do tipo independente. Tá bom, pessoal? Ademais, veja que somente é necessária para os tipos penais que existem. Então, pessoal, perdoa, se eu confundi. Então, essas são as modalidades de tipo básico, de variação do tipo básico que existem no nosso sistema. Tá? Então, pessoal, com isso a gente fez uma introdução, uma noção introdutória das modalidades de tipo penal. Tá? Na próxima aula, agora, vou encerrar aqui, nós vamos falar um pouco sobre nexo causal, depois vamos falar sobre imputação objetiva. Provavelmente a gente vai parar em nexo causal, que a gente encerra a matéria desse tema. Sempre reiterando, pessoal, que qualquer dúvida, qualquer
crítica a qualquer situação, o senhor está falando muito baixo, está falando alto demais, ou a imagem está ruim, alguma coisa que possa melhorar, fale comigo. Hoje é o primeiro dia de gravação que a gente está fazendo, então ainda é estamos em fase de adaptação. Então, importante esse feedback de vocês, agradeço a atenção e a gente volta logo. Um abraço.